O filme começa com uma mulher grávida dizendo ao seu filho que ainda não nasceu que seu pai partiu para sempre e que eles vão começar uma nova vida juntos. Após isso, somos levados ao passado, onde uma jovem chamada Rebecca está se agasalhando depois de ter nadado na praia. Logo, um menino chamado Tommy caminha em direção a ela, porém não diz nada. Um tempo depois, descobrimos que Rebecca mora com seu avô perto da praia, e por isso ela ia constantemente lá. Um dia na praia, enquanto estava chovendo, Tommy se aproxima de Rebecca e eles se apresentam, e então ele corre para a praia. Com o passar do tempo, Tommy e Rebecca se tornam amigos e começam a passar a maior parte do tempo juntos. E com essa aproximação, os dois acabam jurando amor um pelo outro. E quando tudo parecia bem, um dia Rebecca chega e diz a Tommy que ela e sua família estão indo embora para o Japão. No dia seguinte, a fim de tornar seus últimos momentos memoráveis, Tommy diz a Rebecca que ele tem uma surpresa para ela e que vai encontrá-la na balsa. Porém, Tommy não chega a tempo e Rebecca vai embora decepcionada. Passa-se 12 anos e Rebecca, agora uma jovem mulher, volta para encontrar Tommy. E nisso ela acaba encontrando apenas a mãe dele, que diz que ele não mora mais ali. Porém, quando a mulher descobre que ela é a menina que foi embora para o Japão naquela época, ela lhe explica onde Tommy mora. Rebecca então encontra o lugar sem dificuldades, e quando entra na casa, encontra apenas uma mulher deitada na cama. Logo, Tommy chega também e imediatamente reconhece Rebecca. E então eles se sentam e conversam sobre o que fizeram todos esses anos, enquanto a mulher que ficou ali sobrando se levanta e sai. Rebecca então começa a se sentir desconfortável ao conversar com Tommy depois de todo esse tempo, e então vai embora. Mais tarde naquele dia, eles decidem ir para a praia juntos, e nisso Rebecca pergunta a Tommy se aquela mulher é sua namorada, e ele responde que a conheceu ontem, e então tira tudo na frente dela e corre para o mar. Após isso, vemos eles jantando, e Rebecca pergunta a Tommy o que ele queria dar a ela antes que ela partisse para o Japão. E nisso Tommy lhe entrega uma caixa de fósforos com caracol dentro, dizendo que ele cuidou dele por quase um ano até que ele morreu. E Rebecca fica feliz ao saber que Tommy ainda se importa profundamente com ela. E então eles se beijam e começam um novo relacionamento. Logo, Rebecca descobre que Tommy é um ativista político, que está lutando contra as corporações de biotecnologia que planejam abrir um novo parque natural povoado por animais criados artificialmente pela clonagem. E Tommy, por sua vez, planeja estragar a cerimônia de inauguração soltando mochilas cheias de baratas. E após saber disso, Rebecca insiste em acompanhar Tommy. E enquanto eles estão a caminho do local, Rebecca pede para Tommy parar o carro para que ela possa se aliviar. E nisso Tommy também sai do carro, porém por descuido acaba sendo atropelado por um carro e morre instantaneamente. E após ver isso acontecer, Rebecca, traumatizada, entra no carro, incapaz de processar o que aconteceu. Após isso, vemos ela consolando os pais de Tommy, e depois de fazerem o funeral, Rebecca convida os pais de Tommy para sua casa e diz para eles que Tommy pode ser trazido de volta à vida sendo clonado, e então se oferece para engravidar usando o DNA de Tommy. Porém, a mãe do rapaz se opõe dizendo que ela aceita a lei da natureza e nunca concordará com isso. Mas o pai de Tommy concorda em dar o material celular de Tommy a Rebecca e diz a ela para morar perto do mar, pois Tommy adorava isso, e acrescenta que ele e sua mulher estão partindo para poder seguir em frente. E antes de ir, ele diz para ela pensar cuidadosamente em sua decisão antes de fazer isso. No entanto, Rebecca está determinada em trazer Tommy de volta e continua com seu plano. Ela então concebe o clone de Tommy em seu útero, e durante toda sua gravidez, ela visita o túmulo do Tommy original. Logo, ela chega no tempo limite da gestação, e então através de uma cesárea, ela dá à luz a Tommy e começa a cuidar dele. E conforme o tempo passa, os dois desenvolvem uma ótima relação de mãe e filho. Um dia, enquanto caminhavam de volta para casa, Rebecca e Tommy conhecem uma garota da vizinhança, que também é um clone. Rebecca então convida a garota para jantar, porém ela se recusa. Após isso, vemos a frustração das mães da vizinhança contra os clones, e pedem para Rebecca não deixar Tommy se associar aos filhos delas, pois elas acreditam que clonar os familiares ou entes queridos é um ato sujo.
e ao ouvir isso Rebecca fica horrorizada, porém acaba concordando com as exigências e vai embora. Mas eventualmente os rumores de Tommy ser um clone acabam se espalhando, e Tommy é forçado a comemorar o seu aniversário sozinho com sua mãe, pois todos seus amigos foram impedidos pelos pais de participar de sua festa. E Tommy não entende o porquê, pois ele não sabe que ele é um clone. E para proteger Tommy dos outros, Rebecca se muda com Tommy para um lugar mais isolado. E assim como o Tommy original, Tommy também gosta de mar. Com o passar dos dias e sem nenhum amigo, Tommy começa a fazer perguntas sobre seu pai, e Rebecca apenas diz que ele morreu em um acidente e não revela sua identidade. Após isso, vemos que Tommy fez amizade com um menino que ele encontrou nas redondezas. Passa-se alguns anos, e nisso vemos Tommy já com a idade do Tommy original quando morreu, e vemos que ele também expressa certos traços de personalidade e interesses do original. Logo vemos que Tommy trouxe Mônica, sua namorada, para a casa, e Rebecca visivelmente não está feliz com isso e sente ciúmes. Após isso, Tommy diz a Rebecca que ele e a namorada estão pensando em morar juntos, além de já passar a maior parte do tempo com ela, deixando Rebecca de lado. Na manhã seguinte, a Rebecca encontra Tommy dormindo sozinho, e então deita na cama e dorme com ele. E nisso Tommy pensa que é Mônica e começa a... Porém, quando percebe que é sua mãe, ele se levanta e sai, ao mesmo tempo que Mônica chega e começa a fazer com ele, enquanto Rebecca finge estar dormindo e os observa. Após isso, enquanto se divertem do lado de fora, Tommy brinca e coloca a rede em Rebecca, tornando a situação constrangedora. E se sentindo desconfortável, Mônica entra na casa, enquanto Tommy e Rebecca estão confusos, mas nenhum deles fala nada sobre isso. À noite, Mônica e Tommy estão fazendo, e Rebecca fica ouvindo eles. Após isso, Mônica esbarra com Rebecca na casa e tenta falar com ela, mas Rebecca não está interessada, pois ela pensa que Mônica está roubando Tommy dela. No dia seguinte, a mãe do Tommy original aparece inesperadamente e fica incrédula em ver Tommy, e após olhar silenciosamente para ele, ela vai embora. E Tommy, que nunca tinha visto ela em sua vida, sente que a conhece. Mais tarde naquela noite, Tommy confronta sua mãe e pergunta sobre a estranha mulher que ele viu mais cedo, mas Rebecca o ignora. E então, na manhã seguinte, vemos Tommy cada vez mais frustrado com a falta de explicação de Rebecca e agindo cada vez mais de forma agressiva. Tommy diz que ele de alguma forma conhece aquela mulher e vai descobrir quem ela é. E se sentindo ignorada pelo seu namorado com tudo isso, Mônica resolve deixá-lo. E já não aguentando mais as dúvidas em sua cabeça, Tommy exige respostas de Rebecca, e depois de muita insistência, Rebecca finalmente decide contar a ele toda a verdade, e então conta a ele sobre o Tommy original e que ele é um clone, além de lhe mostrar um notebook antigo do Tommy original, que tem fotos de si mesmo e de seus pais reais, e Tommy fica completamente chocado com essas revelações, e fica muito confuso sobre a situação e a tensão sexual entre os dois, e nisso eles acabam fazendo, e Rebecca fica finalmente feliz ao conseguir o que ela queria. Mas a felicidade dela dura pouco, pois no dia seguinte Tommy arruma suas coisas e se prepara para ir embora, e então agradece Rebecca pela vida que teve, a chamando pelo nome e não por mãe. E após isso vemos ele já distante e ela acendendo a luz.